Itamaraty fleta com o governo, não é isolado, que fleta com as ditaduras. Sob a sua liderança, restabeleceu relações com Nicolás Maduro, legitimando um regime opressor e fraudulento. A forma carinhosa que o governo tratou o Hamas, que o governo se relaciona com o Hezbollah, as relações com a Farc, o Ministério das Relações Exteriores tem obrigação de repudiar e, de certa forma, vou usar uma palavra, um verbo imperativo, de dizer ao governo, não temos que ter posições claras. O Brasil não restabeleceu relações com a Venezuela. O Brasil simplesmente mandou funcionários diplomáticos reabrir a embaixada que tinha sido fechada sem nenhum rompimento de relações. E essa foi uma medida tomada no governo passado, de fechar a embaixada e os 3 consulados que haviam, abandonando, inclusive, as propriedades e tudo, e, mais do que isso, abandonando cerca de 20 mil brasileiros que vivem na Venezuela e que não tinham condição de ter assistência consular ou qualquer outro tipo de contato com o governo brasileiro quando fosse necessário ter um documento ou qualquer informação. Nós o que fizemos foi reabrir a embaixada, que estava apenas fechada. E queria estabelecer, deixar isso muito claro, e dizer que nós mantemos a embaixada em Caracas porque acreditamos que é indispensável tratar dos assuntos e dos grandes interesses brasileiros. Há um grande número de empresários que têm investimentos, que têm presença na Venezuela em diversas atividades, e há os brasileiros, e há um fator muito grande, muito importante, que são os 2.200 quilômetros de fronteira terrestre que nós temos com a Venezuela, na Amazônia, uma região muito frágil, muito exposta a crime transnacional, a garimpeiros ilegais, a extração de madeira. Quer dizer, não podemos deixar de ter esse tipo de presença e de diálogo. Nós tínhamos 3 consulados, foram fechados, um deles foi na fronteira de Roraima com a Venezuela, que era uma repartição consular importante, nevrálgica, porque era que controlava a passagem de todos os venezuelanos ou dos brasileiros que precisassem ir do outro lado. Tem que ter sempre em conta que há famílias binacionais, que marido ou mulher de uma nacionalidade e outro cônjuge de outra. Então, não se pode fechar a fronteira e seria um grande equívoco romper relações diplomáticas, não ter qualquer tipo de diálogo. Graças a essa presença do Brasil, pudemos, durante os 6 meses, ou um pouco mais, que a Embaixada Argentina esteve sob nossa responsabilidade, pudemos tentar aliviar a situação dos venezuelanos exilados e conversar com o governo e obter alguma coisa. Não tivemos mais como, porque o governo venezuelano não concordou com a sua parte que está prevista na Convenção de Caracas de 1954, sobre extradição, que não cumpriu com sua parte, que era de fornecer o salvo-conduto. Sobretudo porque a convenção leva o nome da capital do país. A Convenção de Caracas foi negociada e aceita pela Venezuela, como Estado. O Estado venezuelano estabeleceu e aceitou. Não há nenhum tipo de flerte com qualquer país. Vossa Excelência comentou, referiu-se a Guatemala, a Nicarágua. Nós tiramos o nosso embaixador, retiramos o embaixador e, num gesto de protesto, deixamos o encarregado de negócios na Embaixada do Brasil na Nicarágua. Também, da mesma forma, há nacionais brasileiros, há binacionais e há necessidade de se manter o diálogo. A pior forma seria virar as costas e não ter diálogo com nenhum país. Nós vamos manter e mantivemos a embaixada aberta com o encarregado de negócios. Isso é mais do que um sinal claro de que nós não estamos satisfeitos com o nível da relação e com o tratamento
público tem sido dado. Eu queria também dizer a Vossa Excelência que não posso concordar com as afirmações que Vossa Excelência fez sobre a posição do Brasil, sobre o Hamas e as Farc. O presidente Lula foi o primeiro a condenar o ataque terrorista. Ele disse terrorista. O ataque terrorista do Hamas a Israel, levou à morte de mais de 1.000 pessoas, numa noite sangrenta e numa atitude inexplicável. Fomos duros na condenação e sempre repetimos, mas também sempre repetimos que já passou do tempo, que já 18 ou 19 meses já passou o tempo em que se pode dizer que tudo é autodefesa. Não é uma vingança, é um combate, uma guerra desequilibrada, porque é de um exército altamente sofisticado e poderoso contra a população civil. Isso não há dúvida. Então, nunca fizemos isso, e muito menos com as Farc. Não temos nenhum contato, não temos nenhum tipo de atitude de apoio ou de elogio que seja. O que nós fazemos, sim, junto com um grupo seleto e fizemos no passado, seleto de países, é participar das negociações, das conversas entre esses grupos, entre o ELN e as Farc no passado, atualmente no ELN, com o governo da Colômbia em busca de uma solução para o desarmamento e para um acordo de paz e de convivência entre o governo colombiano e esses grupos. Mas eu vou ser sincero, presidente, eu estou meio em dúvida se, pelos deputados que falaram aqui da oposição, se nós estamos diante do ministro Mauro Vieira ou do ex-ministro Ernesto Araújo. Eu não sei, acho que vou até tirar meu óculos. Não é possível, nós estamos diante do ministro Mauro Araújo, eu não tenho dúvida. Mauro Vieira. Ernesto Araújo foi o que passou. Há uma diferença brutal. Aliás, o ex-ministro foi considerado o pior ministro que o Brasil já teve. E também por esse parlamento. Pesquisa feita nesse parlamento. Não é à toa que ele saiu do ministério por muitos líderes, inclusive da própria base do governo da época, querendo que ele saísse. Ministro, talvez alguns deputados aqui também não tenham a grandeza do nosso país, a grandeza do Brasil, do que ele significa. A importância dele na América Latina, a importância dele no mundo, a partir das relações que estabelece, que voltou a restabelecer. Nos governos anteriores do nosso presidente, essas relações também foram estabelecidas. E parte delas, infelizmente, se rompeu no governo anterior. Era um governo de uma postura altamente ideológica e submissa ao governo dos Estados Unidos sob a liderança à época do Trump. Nós não queremos um Brasil submisso. Nós queremos um Brasil altivo, soberano, que estabeleça relações multilaterais com diferentes países, seja com relações com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos da África, da Ásia, da Europa, da América do Norte, e assim vai. E é isso que nós estamos fazendo. E é importante todos terem claro que isso é importante para o país como um todo, mas também para o setor econômico. Né? Políticas de desenvolvimento, novas relações comerciais, novas oportunidades. Aqui, os deputados não entenderem, quando Vossa Excelência vai à Rússia numa viagem tão importante, histórica, para celebrar uma vitória de um povo, de um país, contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, isso demonstra também a posição política deles, que talvez eles quisessem que fosse lá aplaudir. Estivesse aplaudindo os nazistas, não comemorando a vitória sobre eles. Mas a gente sabe que numa viagem como essa, ninguém se prepara, vamos dizer assim, você vai a passeio, você está a trabalho, e ali você tem que preparar a sua agenda. Talvez eles não compreendam a importância do Brasil também nesse processo. Então é mais do que natural, legítimo, compreensível, eventualmente, a não presença naquele dia. Afinal de contas, por mais que a viagem fosse à noite, tem, como Vossa Excelência mesmo explicou, tem um processo de preparação. Aqui,
alguns falam em direitos humanos, alguns tentam alegar que tem um deputado que saiu de própria vontade do Brasil, fugindo do seu país, por iniciativa própria. É o perseguido que pediu licença do mandato. Olha só, é o perseguido que pediu licença do mandato. Traindo ali a sua pátria, o seu povo, agredindo. Disse ontem, nessa comissão, e repito, o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo como pai e provocando sua própria inelegibilidade. Assim como o pai ficou inelegível quando ele fez o crime praticado perante diplomatas de outros países, agredindo os poderes em 2022. Está seguindo o mesmo caminho, o mesmo caminho. E alguns aqui acham isso normal e legítimo. Não, nós não queremos que qualquer colega aqui fique atentando contra a nossa democracia. Nós queremos que o Brasil estabelecendo suas relações, faça-se respeitado. E aqui, quando concede um asilo diplomático, com justificativas humanitárias, com base em convenções que o Brasil faz parte, celebrou, também demonstra o novo momento que o país vive, respeitando também os direitos humanos e compreendendo aquela necessidade, a importância daquele gesto. Como Vossa Excelência disse, prontamente reconhecido pelo próprio governo do Peru. Alguns falam em liberdade, em democracia. Na verdade, eles atentam a todo momento. Eles atentam a todo momento. E da mesma maneira que o Brasil agora reconheceu o asilo, e aqui também é motivo da sua presença, é o Brasil que protegeu os argentinos que estavam lá, naquele momento tenso, na Venezuela. Argentinos de um governo que nos ataca. Mas para nós não importa. Porque nós estamos fazendo relação diplomática e estamos ali protegendo pessoas que estavam na nossa embaixada. E é importante a gente lembrar, e aliás, semana que vem nós vamos ter o BRICS aqui, é importante a gente lembrar que o Brasil também voltou a receber eventos internacionais. No G20, todos os líderes vieram, todos, demonstrando não só a importância do país, mas o respeito que o mundo tem com o presidente Lula e que o mundo tem também com o nosso Ministério das Relações Exteriores. É importante a gente frisar isso. Não é o Brasil anterior que atacava um dos seus parceiros comerciais como a China. Não é o Brasil, se puder não é o Brasil do governo anterior, onde o ex-presidente agredia a esposa de um presidente de uma nação e achando aquilo ali normal. Não é o Brasil do governo anterior, onde o seu ministério não trabalhou prontamente para garantir que o povo brasileiro fosse vacinado. Porque naquele período também o Ministério de Relações Exteriores teve um grande papel, poderia ter um grande papel nesse processo. Afinal de contas, a produção não era nossa. Mas não, jogou totalmente contra. Esse é o Brasil da vergonha. Esse é o Brasil cujo ministro envergonhou o Ministério das Relações Exteriores. Tenho certeza que diplomatas de carreira devem sentir vergonha daquele período. Então não é esse, nós estamos no Brasil totalmente diferente. Nós estamos no Brasil totalmente oposto. Nós estamos no Brasil totalmente melhor. Melhor internamente e melhor nas suas relações externas. O Brasil, da mesma maneira, vai receber a COP30 no segundo semestre. 3 grandes eventos. Foi o G20, é o BRICS, é também a COP30. E eu não tenho dúvida, assim como produzimos no G20, nós vamos produzir no BRICS e na COP30 bons resultados. Bons resultados diplomáticos e resultado das suas resoluções. Aliás, o Brasil agiu muito bem durante o G20, costurando ali naquele momento delicado, uma resolução conjunta, aprovada por todos os países. Inclusive pelo nosso vizinho aqui, argentino. E aí, ministro, quero colocar também uma outra coisa. Na verdade, o governo brasileiro já se manifestou, o Ministério já se manifestou, o presidente Lula, dos líderes mundiais, foi um dos primeiros sempre se manifestar contrário ao conflito, ao genocídio que está acontecendo ao povo palestino. Aquilo ali que está acontecendo é uma atrocidade. Aquilo ali, a pessoa que concordar
só o Brito cumprimentá-lo ali. Aquilo ali que está ocorrendo é uma atrocidade. Uma atrocidade. E praticada por um povo que sofreu muito durante a Segunda Guerra, onde queriam também o seu extermínio. Os próprios judeus, conscientes da sua história, da sua vida, da sua trajetória, conscientes de quem são, com certeza condenam o que está acontecendo lá. O povo israelense, consciente, condena o que está acontecendo lá. Não é à toa que o ex-premier Israel está condenando também, dizendo que ali tem um massacre praticado por um governo. E vozes como a do Brasil e de outros países que estão vindo agora, é importante não só se somarem outras, mas também bradarem mais alto, porque nós não podemos concordar com aquele ataque à humanidade. E o Brasil, mais uma vez, se porta de maneira grande, altiva, em respeito aos valores humanos, né, à humanidade, ao princípio básico, diferentemente do que alguns pregam. Alguns aqui no início do conflito e até hoje, parece que eles sentem prazer com a violência que está sendo praticada contra o povo palestino, contra crianças indefesas, contra mulheres, idosos, não só pelos ataques com bombas, mas também com o ataque cruel de não deixar chegar ajuda humanitária ao povo de Gaza, querendo que os palestinos morram também de fome. Olha só a perversidade. Olha só a perversidade. E se justificando, dizendo que aquilo ali é uma reação. Ora, a reação, se for, totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Sem qualquer justificativa e contrária a todas as convenções mundiais, aquilo que também, do ponto de vista, as normas que envolvem qualquer tipo de guerra. Então, eu não tenho dúvida que aquele governo, seu ministro, vai responder ao longo da história por isso. Então, a gente tem que parabenizar a ação do Ministério, que não tem medo de se postar, que não tem medo de falar, que se faz respeitado. E quando se faz respeitado, ministro, não é por Vossa Excelência, é pelo povo brasileiro. É pelos mais de 200 de brasileiros e brasileiras que esperam de fato de um Brasil que tenha a grandeza de se defender. É o Brasil que garantiu que brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos chegassem aqui de maneira digna. Mas a segurança dos brasileiros que estavam sob risco lá na Palestina. Olha só a diferença. Brasileiros que estavam em tese na sua terra natal, ou uma terra de origem familiar, na Palestina, mas que estavam sob ameaça, o Brasil garantiu a segurança.